Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 15 de março, segunda-feira, da quarta semana da Quaresma. A antífona de entrada nos fala assim: Confio em vós, ó Deus, alegro-me e exulto em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha miséria. Salmo 30, versículo 7 seguinte. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acrediteis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, os seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, de São João, nos coloca então numa continuidade. Depois que Jesus volta, portanto, de Jerusalém, depois da Páscoa, depois de estar no templo, ele retorna então para a região da Galileia. Ali ele é bem acolhido porque muitos galileus estavam em Jerusalém e acabam então vendo os sinais de Jesus Cristo, como o Senhor havia transformado a água em vinho na própria região da Galileia. E no meio deste contexto, eis que um fariseu, um funcionário, havia um funcionário do rei, melhor dizendo, em Cafarnaum, um funcionário do rei, tinha um filho doente e vai ao encontro de Jesus pedindo socorro, ajuda pelo seu filho. E olha o que Jesus diz: Se não virdes sinais e prodígios, não acrediteis. Não acreditais. O Senhor está provocando em nós este mistério da fé.
Ele está nos convocando a ter fé. Não devemos simplesmente esperar sinais, prodígios, portentos, mas a fé deve estar em nosso coração. A fé deve fazer parte de nossa vida. E o que é a fé? Se não ter a firme certeza e a esperança de conquistar aquilo que ainda não tem, aquilo que ainda não se conquistou plenamente. É ter a firme certeza de que já está para receber esta graça. E o funcionário ainda insiste mais uma vez. Jesus diz: podes ir, teu filho está vivo. Qual a atitude desse funcionário do rei? Ele poderia ter insistido mais um pouco. Mas, Senhor, estou dizendo, meu filho está morrendo. Não. Ele confia, ele acredita, ele tem fé na palavra de Jesus, na palavra eterna do Pai, que é o próprio Cristo, e retorna para casa. Os empregados deste funcionário do rei vão ao encontro dele e diz que o filho está vivo. E, ao perguntar que horas que o filho melhorou, este funcionário do rei toma consciência que quando Jesus diz, teu filho está vivo, ele fica curado. Então a palavra de Deus que é eficaz, a palavra de Deus que vai ao encontro dos mais necessitados, daqueles que estão vivendo profundas dificuldades, doenças da alma. Peçamos, portanto, esta graça hoje, que o Senhor possa nos auxiliar, que o Senhor possa nos ajudar a vivenciar este grande mistério da fé que nos permite conquistar e alcançar a graça reservada a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.